Boa noite. Começa agora mais um Tá na Web, o programa que te deixa por dentro dos assuntos mais falados na internet e mais pesquisados no Google. Neste domingo, atos antidemocráticos resultaram na depredação das sedes dos três poderes da República: Congresso Nacional, Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal. O assunto foi destaque diversas vezes no Google Trends desta semana. Os ataques de manifestantes inconformados com o resultado legítimo das urnas de 2022 geraram inúmeros prejuízos ao poder público. Além da estrutura, cadeiras e equipamentos eletrônicos dos locais, muitas obras de arte foram furtadas, destruídas e danificadas, gerando um prejuízo incalculável. Para conversar comigo sobre o assunto e explicar os efeitos destes ataques, eu falo agora com Rafael Favetti, advogado e cientista político. Olá, doutor Rafael, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu gostaria que o senhor começasse falando para a gente por que esses atos são considerados antidemocráticos. Olá, Flávia. Foi um dia muito triste para a República, para as instituições, para a Constituição brasileira, para a sociedade brasileira e também para a história do Brasil. Além de serem antidemocráticos, e já vou falar um pouco sobre isso, é necessário dizer que foram quebrados, aí no plenário do tribunal, bustos como de Rui Barbosa, que é um busto clássico, um busto muito antigo, aliás, um busto que eu tirei a foto quando formei na UNB em 1998. No Palácio do Planalto foi rasgado um quadro de Di Cavalcanti, que é patrimônio histórico do povo brasileiro. Portanto, não foi só um ataque às sedes dos poderes, mas sim um ataque à nação brasileira. E por que são antidemocráticos? Primeiro, pelo uso imbecil da violência a qual foi feito. Em segundo, porque nós temos a lei que determina que esse tipo de situação é colocada como um ataque à democracia. Aliás, é crime o que aconteceu e está sendo apurado. Há uma dúvida se há de se enquadrar também tecnicamente na lei do terrorismo. Essa dúvida é o Poder Judiciário e o Procurador-Geral da República quem vão sanar. Mas, no mínimo, é um ataque frontal à democracia brasileira, como preceitua a Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito, que é uma lei que superou a antiga Lei de Segurança Nacional. É também, por trás de tudo isso, organizações criminosas que atentam contra não só a democracia, como eu disse, mas também contra o patrimônio histórico e também imaterial e material da nação brasileira. Pois é, doutor Rafael, a gente vai falar um pouquinho mais sobre as consequências desses atos, mas antes eu gostaria de explicar aqui, que o senhor explicasse para a gente aqui, para as pessoas que estão nos ouvindo, essa palavra que tem sido falada, muito falada nesses últimos dias, democracia. Explica para a gente a democracia. É muito simples, aliás. A democracia é o resultado da vontade da maioria, expressa em nosso país através das eleições. Nós temos um sistema eleitoral rígido. O sistema eleitoral brasileiro é orgulho da nação, é um orgulho para os brasileiros. E dessa maneira, não há nenhum indício de fraude desde os tempos em que a urna eletrônica foi implementada. Aliás, as urnas eletrônicas, o sistema eletrônico de votação foi implementado para evitar as fraudes, e aqui eu relembro do fatídico caso do Rio de Janeiro, em 1994, qual teve que ser anulada as eleições em virtude do gigantesco número de fraudes. E o nosso ministro de sempre, Carlos Veloso, então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, como ministro supremo indicado para o TSE, resolveu adotar o que se tinha de melhor no mundo para aplicar aqui. E dessa maneira, quem diz contra as urnas eletrônicas, é claro que o sistema
pode ter críticas, é claro que o sistema está para melhorar. Porém, dizer que o resultado é fraudado é uma forma antidemocrática de não aceitar. É basicamente uma maneira de não se submeter à vontade da maioria. E o TSE convida as pessoas, né, doutor Rafael, a ajudarem a melhorar esse sistema todos os anos, não é mesmo? O TSE faz hackathon, o TSE abre todo ano para diversas instituições. Aliás, só para lembrar aqueles que nos ouvem, o início da urna eletrônica, quem tem a chave são instituições como a ABIN, a Polícia Federal, as próprias Forças Armadas, os técnicos do TSE. São milhares de pessoas que ajudaram a construir essa joia da República Brasileira, que é o nosso sistema eleitoral. Além disso, pensa comigo, nós já tivemos desde que foi implementada a urna eletrônica até hoje, nós já tivemos milhares de candidatos, nunca nenhum levantou um indício de fraude. Nós já tivemos milhões de pessoas que votaram, nunca ninguém conseguiu chegar perto de qualquer indício de fraude. Portanto, esse papo de fraude é nada mais, nada menos do que falsear a realidade. Não aceitar o resultado das eleições é do jogo. Mas de que maneira? Nas próximas eleições você tenta convencer as outras pessoas para mudar. Agora, fazer ataques como foram feitos, isso é inadmissível. Este domingo que passou, aquele domingo que passou daqueles atos, é uma vergonha nacional e os envolvidos devem ser, sim, punidos, claro, ressalvado o contraditório, a ampla defesa, evidentemente, mas devem ser severamente punidos, porque eu, como brasileiro, me sinto ofendido do que aconteceu. As imagens do plenário do Supremo são de chorar, as imagens do Palácio do Planalto são de chorar, bem como do Congresso Nacional. Realmente, para quem vive aqui, né, convive com essa realidade, é muito difícil a gente chegar e ver tudo destruído. Falando sobre esses atos democráticos, as consequências deles, qual é o papel do Supremo Tribunal Federal, doutor Favete? Eu que trabalhei 8 anos no Tribunal, no Supremo, e vi o início da TV Justiça, quando fomos assinar, foi um fato super interessante, quando um dos ministros da Corte estava como presidente da República e ele acabou assinando a lei da TV Justiça, e a primeira geração, eu estava ao lado de Ataíde, que era o diretor-geral na época. Enfim, nós ficamos sempre com aquele sentimento de que o Supremo Tribunal Federal ele representa aquilo que Vitor Nunes Leal dizia, né? Que o Supremo Tribunal Federal, para vocês terem uma ideia, é a única corte do Brasil que tem as paredes de vidro, justamente nessa simbologia para as pessoas verem o que está acontecendo. O Supremo Tribunal transparente. Nós não temos no Brasil como regra os julgamentos reservados, que é a regra, por exemplo, nos Estados Unidos. A Suprema Corte Americana não tem transmissão. Aliás, só quem pode saber do julgamento são os envolvidos no processo. Portanto, o judiciário brasileiro, como um todo, tem como regra a publicidade, a transparência, e essas pessoas que não têm ideia do que estão fazendo são, na verdade, quase Maria vai com as outras, fizeram atos inadmissíveis, como já disse, têm que ser punidos e deveriam ter, eu acho. Sabe quando no Detran, quando você reprova, você tem que fazer provinha, tem que fazer escolinha? Eu acho que deveria aí pensarmos num projeto de lei para essas pessoas terem uma escola do que é democracia, mas em especial civilidade. O que aconteceu foi um ato de incivilidade total. Como eu disse, é óbvio que críticas a qualquer governante têm que ser evidentemente asseguradas. É óbvio que as críticas a qualquer dos poderes têm que ser asseguradas. Porém, à medida que você levanta uma mão, à medida que você quebra um interruptor, toda a razão vai pelo ralo. Não há nenhuma razão para nenhum ato violento contra qualquer um dos poderes. Pois é, só para consertar aqui, são atos antidemocráticos. Na hora de falar ao vivo, às vezes a gente atropela aqui. Doutor Favete, o que a nossa legislação ela fala? Por que está sendo tratado como terrorismo? Nós temos aqui 3 grandes aspectos penais, além do civil. Essas pessoas vão ter que pagar. Acho eu que a AGU, evidentemente, vai entrar em nome do Congresso Nacional, que tem uma procuradoria própria, mas vai agir em nome como União, o Palácio do Planalto
Planalto, que vai agir como União, o próprio Supremo Tribunal Federal, que também vai agir como União, como ente federado, tem que ir no CPF dessas pessoas que quebraram, eles têm que pagar pelo que aconteceu. Eles têm que sentir no bolso o que aconteceu. Além disso, há 3 aspectos penais aqui. Um do próprio Código Penal. Né? O próprio Código Penal tem, nas legislações correlatas, por exemplo, organização criminosa e por aí vai, lavagem de dinheiro e etc., nós temos bastante crimes a serem investigados. Um outro arcabouço é o arcabouço dessa nova lei, passada há pouco tempo, pouquíssimo tempo, aquela que superou a Lei de Segurança Nacional, que é a Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito, que é uma lei que há muito a comunidade jurídica pedia, e ela está valendo. Também você tem toda uma tipificação nesse cenário, e agora também nós temos também a lei antiterrorista, que foi até um aspecto para o Brasil se candidatar ao OCDE, exigia-se que nós tivéssemos essa lei, ela está em vigor. Portanto, nós temos essas 3 legislações que uma hora ou outra o judiciário vai ter que enquadrar em qualquer uma delas, ou, enfim, fazendo um mix aí de legislação para os fatos, que são, os fatos eles são complexos, né? Ele tem desde a preparação, ele tem desde do financiamento, ele tem desde da participação física da pessoa que foi lá quebrar do extremista, do militante que foi lá quebrar, essa pessoa tem que pagar criminal e civilmente por esses atos. E digo mais, no plano administrativo, todos aqueles que são servidores também devem sofrer PAD para serem, respondendo com contraditório para a defesa, mas expulsos do serviço público, e aqueles que forem aposentados, a reversão da aposentadoria do serviço público. Bom, o senhor falou várias coisas interessantes aí que a gente quer repercutir aqui. Vou começar pela presença física. Quem estava no gramado, não entrou nos prédios públicos, não participou dessa destruição toda que a gente viu, vai ser punido da mesma forma? Não, evidentemente que não. Evidentemente que o direito penal ele tem toda uma disposição da individualização da pena. Pelo que estamos vendo nos jornais, há toda uma preocupação agora das investigações de chegar também àqueles que nem vieram para cá, mas financiaram. Né? Então você comentou daquelas pessoas que estavam no gramado e não entraram. Mas você também tem muita gente que talvez, não sei, pelo menos a gente vai esperar as investigações, que financiaram essa campanha aí do vandalismo puro, da incivilidade agressiva, e devem ser punidos também, apesar de não terem vindo. Há, sim, uma preocupação, creio eu, né, evidentemente, dos órgãos de investigação de individualizar as condutas. Isso será feito ao seu tempo, ao seu passo, através das investigações que estão sendo tocadas. Pois é, o senhor tocou em um outro ponto que eu quero aprofundar um pouquinho. O senhor falou da questão do financiamento. Mesmo que essa pessoa que financiou, que ajudou de qualquer forma, não estivesse aqui no dia, não esteve nos acampamentos, ela vai ser rastreada e vai ser responsabilizada. Pelo que esperamos, sim, né? Acho que pelo que brasileiro, independentemente em quem votou, acho que é muito menor saber quem votou. Acho que todo mundo sabe que nós tivemos 2 candidatos que foram para o segundo turno no ano passado. Quantas pessoas votaram um no outro? Isso é menor perto do que aconteceu. O que aconteceu, essas pessoas, essas centenas de pessoas que... O Brasil não pode ser refém de 2 ou 3 centenas de pessoas. Nós não pagamos imposto para isso. Nós não vivemos numa sociedade democrática para isso. Essas pessoas têm que pagar efetivamente. E como você bem disse, evidentemente, os órgãos de investigação saberão bem individualizar as penas. Aquelas pessoas que foram para lá acreditando que era uma manifestação pacífica e não entraram, não quebraram, etc., evidentemente, não vão sofrer responsabilização. Porém, aquelas pessoas que incentivaram, e mais, aqueles que entraram, aqueles que quebraram, aquela pessoa que rasgou o quadro do Di Cavalcanti, tem que pagar no seu CPF essa conta. Nós, como brasileiros, não podemos pagar a conta deles, eles que têm que pagar a conta. É a responsabilização individual, como bem manda o direito penal, como bem manda o direito administrativo, como bem manda o direito civil. E nesse caso, doutor Favete, o que não falta são provas, não é mesmo? Acho que todo mundo viu os vídeos que circularam nas redes sociais aí. A capacidade dos órgãos investigativos brasileiros é muito alta, tanto da Polícia Federal,
quanto do Ministério Público Federal, quanto da Polícia Civil do Distrito Federal que está ajudando, quanto das polícias civis que estão ajudando no Brasil inteiro. Isso é, a Polícia Judiciária brasileira, ela tem uma capacidade investigativa bastante alta e, portanto, eu acho que com o tempo, né, nós vamos começar aí a compreender melhor essa teia que está ocorrendo aí de atentados contra a democracia. Voltando a dizer, não se trata de escolha de político, não se trata de escolha eleitoral. Se trata, sim, de atos que escandalizam qualquer um, mesmo aqueles que votaram em outros candidatos, não importa se ganhou, não importa se perdeu. Atos de vandalismo, como nós vimos, são incivilizados. E toda a sociedade brasileira tem que dizer um não gigantesco a esse tipo de ato para que nunca mais aconteça. Então vamos falar um pouquinho agora das reações a esses atos antidemocráticos. O que significa na prática essa intervenção que o Distrito Federal vive? Tecnicamente não é bem uma intervenção federal, né? É aquilo que ocorreu nos moldes do Rio de Janeiro. É uma intervenção na segurança pública, não é uma intervenção federal nos moldes daquela intervenção que é equiparada na Constituição como estado de sítio, com o estado de defesa. É um outro tipo, é um outro caráter de intervenção, que é a intervenção dos órgãos da União na segurança pública. Isso aconteceu no Rio de Janeiro. Quem inaugurou isso, portanto, no Brasil, foi o presidente Michel Temer, na qual teve um interventor, vocês vão lembrar, na segurança do Rio de Janeiro, sem ter a intervenção federal. É isso que aconteceu. A saída do governador veio por um outro motivo, veio por uma decisão judicial. E se você lê a decisão judicial, é por descumprimento de uma outra decisão. Todo aquele que descumpre decisão judicial tem sob si situações que podem ser colocadas a termo pelo judiciário. Portanto, são situações diferentes. O DF não está tecnicamente sob intervenção federal. E a saída do governador, pelo menos por enquanto, não se deu por esse motivo. Se deu por uma ordem judicial. O que tem é o ingresso da União na Polícia Militar, na Polícia Civil, nos Corpos de Bombeiros, no Distrito Federal. Aliás, se você me permite, na Constituição de 88 havia muita dúvida se dava ou não dava autonomia para o Distrito Federal como ente federado. Havia muita dúvida. E na Comissão de Sistematização quase não passou a autonomia do DF. Por quê? Se dizia na época exatamente isso. E se você tiver um governo local que esteja contra o governo federal, ele aquartelar a PM, por exemplo, não deixar a PM defender lá o Palácio do Planalto, o Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional. O que diziam os constituintes da época? Não, mas isso nunca vai acontecer, porque a PM é profissional, porque a polícia é profissional, etc. Isso nunca vai acontecer. Qual foi o meio termo que deixou-se? Quem paga o subsídio da PM é a União. Quem paga o subsídio da Polícia Civil do DF é a União. Então, esse meio termo foi criado justamente para, ao fim e ao cabo, dar poder à União Federal, se preciso, ter o comando das polícias no DF. Então, tecnicamente, não se trata muito bem daquele instituto da Constituição de intervenção federal, que é muito próximo do estado de defesa, do estado de sítio, ela está até no mesmo patamar. Para a PEC, por exemplo, quando você tem intervenção federal, você não pode ter discussão de proposta de emenda à Constituição, você trava as PECs, você não pode emendar a Constituição. Não é esse bem o caso. É uma intervenção específica na segurança pública do DF, muito, muito pontuada, e que está lá desde 88 exatamente essa discussão. E é por isso que é a União quem paga o subsídio das polícias do Distrito Federal. Justamente é porque cabe a eles guardar o patrimônio de toda a nação brasileira, que são a sede dos poderes. Doutor Rafael Favetti, muito obrigada aqui pela entrevista. Eu que agradeço. Bom, e agora a gente volta para as telas do Google para saber quais outros assuntos têm sido pesquisados durante a semana na internet. Vamos lá. Com mais de 100 mil buscas, o Globo de Ouro 2023 foi um dos destaques no Google desta semana. Uma das maiores premiações da TV e do cinema entregou nesta madrugada as estatuetas da edição deste ano. Os principais vencedores da noite foram os Fabelmans, que chega aos cinemas brasileiros nesta quinta-feira, e os Banshees de Inisherin, com Colin Farrell. Em Nova Lima, região metropolitana de Belo Horizonte, um gato de bengala de R$7 mil é confundido com uma onça. No Google Trends, o assunto gerou curiosidade.
com pouco mais de 20 mil buscas. Os moradores do local ficaram assustados com o felino, que tem aparência de tigre, e pediram ajuda aos bombeiros, que o capturaram e soltaram na mata. A boa notícia é que esse assunto teve um final feliz. O pet, de apenas 7 meses, foi localizado. Ele apareceu na mata após ouvir a voz da filha do seu tutor. Agora, por fim, com mais de 200 mil pesquisas, uma notícia triste. Ontem, em suas redes sociais, a cantora Preta Gil anunciou que foi diagnosticada com adenocarcinoma, um tipo de câncer maligno no intestino, e que iniciará o tratamento na próxima semana. Os internautas buscaram saber o que é e quais os riscos da doença. Torcemos para que tudo dê certo para a artista. Vamos fazer uma pausa agora, a gente volta já já com mais informações. Não saia daí. Estamos de volta e, como sempre, no segundo bloco, a gente aborda as fake news que estão circulando na semana. Hoje vamos repercutir sobre uma falsa notícia que está no nosso Instagram, sobre a morte de uma idosa no ginásio da Polícia Federal, onde estão presas as pessoas que atacaram o patrimônio público neste domingo. O boato, que circula com uma foto de uma senhora que faleceu há 3 meses, foi desmentido pela Polícia Federal. Ninguém morreu no local. E quem vai falar comigo sobre isso é Walter Aranha Capanema, professor de Direito Digital. Olá, doutor Walter. Gostaria que o senhor começasse explicando para a gente uma situação como essa. A pessoa já falecida, usaram a foto dela de um banco de imagens. Quais são as consequências? É um grande prazer participar desse programa e poder contribuir com o estudo do direito, especialmente dessas questões envolvendo as fake news. Por esse caso, o que aconteceu foi o seguinte: um fotógrafo, ele retratou acho que foi a sua sogra, ele colocou num banco de imagens público para que seu trabalho tivesse maior divulgação. Essa foto foi coletada desse banco de imagens, foi feita uma fotomontagem e aí ganhou o mundo nessa fake news. E essa não é a primeira fake news que essa senhora sofre. É a segunda, já teve uma anterior envolvendo a questão da Covid. E a gente pode depreender dessa situação diversas repercussões jurídicas. A primeira coisa que a gente pode pensar aqui é a repercussão envolvendo o direito de imagem, porque você tem a imagem de uma pessoa, mesmo que esteja falecida, mas essa imagem foi utilizada de forma indevida, de forma ilegal, de forma não autorizada, em diversas postagens de fake news. E aí a gente pode pensar o seguinte: poxa, mas a pessoa faleceu? Se essa pessoa faleceu, não tem qualquer repercussão jurídica, né? Não é isso. Veja, o direito, ele fala que é o seguinte, especialmente quando a gente fala do Código Civil. Quando a gente pega o Código Civil, lá no artigo 6º, ele fala realmente que quando você morre, quando a pessoa natural, quando a pessoa jurídica morre, a sua personalidade termina. Isso não quer dizer, todavia, que alguns direitos relativos a essa personalidade ainda não persistam. Então, você tem direitos que persistam, direitos relativos à privacidade, à intimidade, à honra, a imagem, no nosso caso aqui, a imagem. Então, nesse caso aqui, haveria, portanto, uma possibilidade da sua família, né, dos seus herdeiros, de tutelarem, de buscarem uma proteção jurídica a esse respeito. Bom, antes da gente aprofundar um pouquinho mais nessas questões jurídicas sobre os direitos dessas pessoas envolvidas no caso, eu queria que o senhor explicasse para a gente como é que funcionam esses bancos de imagem. As imagens estão lá, mas não podem ser usadas para qualquer fim, especificamente para uma fake news, por exemplo, né? É verdade. Esses bancos de imagens, na verdade, eles têm diversas configurações. E existem bancos de imagens que são públicos, né, em que basta um usuário fazer um login e poder usar livremente as imagens, desde que, obviamente, ele dê algum tipo de atribuição, né, ele faça menção ao autor dessa mensagem, dessa fotografia, dessa imagem, aos bancos de dados pagos, que esses bancos de dados, de certa forma, eles são mais organizados, porque esses bancos
bancos, eles teriam a sua própria produção, eles mesmos produzem as fotos, eles mesmos, ou então compram de terceiros. Então, nesse caso, eles dariam mais liberdades, né? Você pagou, então você pode ter, de repente, um uso comercial que, eventualmente, num banco de dados público você não teria. Por outro lado, há alguns outros bancos de dados públicos, abertos, né, gratuitos, em que, mesmo sendo gratuito, há a possibilidade de um uso para uma atividade remunerada, você usar, de repente, para um pôster, para um cartaz de um trabalho seu. A grande questão aqui é o seguinte: no nosso caso concreto, o que nós estamos verificando é que aquela foto, aquela série de fotos que foram postadas, aquela série de fotos que foi postada naquele banco de dados, naquele banco de imagens, teve um uso um uso abusivo, um uso totalmente desviado, porque na realidade o objetivo era um objetivo informativo, um objetivo educativo, artístico, e não como foi dado de utilizar a foto daquela senhora para um conteúdo ilícito. E o fotógrafo que fez essa foto em 2018, ele é casado com a neta dessa senhora que já faleceu. Ele tem direito sobre essa foto, né? Ele pode reclamar não apenas só como parente da senhora, mas também como o autor da imagem. É verdade, muito bem lembrado. A gente não tem aqui tão somente como vítima os herdeiros da falecida. A gente também tem aqui, pegando um outro prisma, também como vítima, o fotógrafo. Afinal de contas, naquela série de fotos que ele retratou a sua sogra, ele, de certa forma, ele publicou uma obra. Essa obra tem proteção de direitos autorais. E essa obra só pode ser usada de acordo com as determinações que ele fizer. E, obviamente, quando ele colocou essas fotos, essas obras artísticas naquele banco de imagens, ele nunca ia esperar, ele nunca determinaria que essas obras fossem utilizadas para o embasamento de fake news. Bom, e para a gente encerrar aqui a nossa conversa, como retirar essa fake news, essa imagem que está rodando aí da internet? Esse é um dos maiores desafios que nós temos na atualidade, porque, na realidade, o que a gente percebe muito bem é que a internet ela não tem um servidor central, um lugar central. O que as vítimas fazem, até porque é o que realmente a jurisprudência exige, é que elas apontem especificamente os locais aonde essas fotos vão estar. Então, se está, de repente, uma postagem numa rede social, é preciso que o autor da ação indique especificamente o que a gente chama de URL, o www alguma coisa. Tem que apresentar um requerimento para que aquele www alguma coisa seja retirado. O grande desafio aqui, se isso aqui já não é um desafio, o maior desafio é quando a gente tem que esses conteúdos eles são divulgados, compartilhados nas redes sociais, no WhatsApp, porque é muito mais difícil de você retirar. Com isso, o que se tem surgido como uma forma até mais moderna é uma ordem judicial dirigida ao WhatsApp para que ele impeça o compartilhamento daquelas fotos ofensivas. Isso pode ser feito também para o sistema de buscas ali, principalmente no Google, por exemplo, que é uma ferramenta muito usada? Seria possível, sim. Seria possível por meio da desindexação. Seria um procedimento dirigido judicialmente, né, dirigido ao Google, para que ele desindexasse todas aquelas imagens referidas a fake news. Isso seria possível também. Bom, muito obrigada pela entrevista, doutor Capanema. Obrigado. E a gente fica por aqui. Não deixe de seguir a TV Justiça nas redes sociais: Instagram, Twitter, YouTube e Spotify. Obrigada pela companhia. Até a próxima.